Agradecer a presença do diretor da Escola de Gestão Penitenciária, que é que nos representa, Paula Lia de Oliveira Vasques. Rio de Janeiro, Renier de Oliveira. Renier do Nascimento. Bom dia a todos. Som. Alô, alô? Ok. Eu agradeço aqui a Deus, o bom da vida, a possibilidade de estar aqui hoje, em pé. Agradeço muito a ele. Agradeço o convite ao meu amigo Gutenberg, nosso companheiro de luta, mentor responsável por essa feliz ideia da edição deste evento, que esperamos seja o primeiro de muitos que virão. Agradecendo a presença de todos os presentes, que é o pessoal da FUNASPEM e demais estados. É com muito orgulho que espero, com minha humilde reflexão, que somada aos dos demais palestrantes, este sim, de alto nível e competência, possa dar uma parcela de contribuição para que, ao final, possamos entender melhor o papel desse servidor do que venha a ser o desempenho de sua função. Ao iniciar minha reflexão, ela tem como base um trabalho de final de curso de graduação, lá de 2000, na UF, curso de Ciências Sociais, e tinha o título de Agente Penitenciário, uma identidade a ser definida, que culminou com a matéria de grade do curso de formação de aspas, entre os anos de 2007 e 2012. Eu resolvi contribuir, me ofereci, a princípio foi convidado e depois preparei para a grade do curso essa matéria de Sociologia Penitenciária, e é com esse material que eu tenho catalogado que eu vou fazer a minha apresentação. Quero dizer que desde lá para cá tenho visto com grata surpresa, desde 2000, quando apresentei esse trabalho na UF, a multiplicação de trabalhos acadêmicos que buscam fazer a mesma discussão, qual seja o agente penitenciário no desempenho de suas atividades. Também gostaria de dizer que muito me honra fazer parte dessa categoria, na condição de chão da fábrica, e usar esse uniforme ao longo dos últimos 23 anos. Muito me honra. Eu acho que, principalmente, é com esse manto que eu vou estar aqui tentando uma inspiração para fazer essa pequena apresentação. Tenho a consciência que esse sentimento tem sido fruto do trabalho, dedicação e abnegação da maioria dos componentes dessa instituição, que assim contribuem para o nosso profissionalismo ao desempenhar da melhor forma possível este papel, qual seja o de agente penitenciário. Bom, já apresentou ali o logotipo que inicia a minha fala. Ele parte de um título de pós-graduação de gestor penitenciário que me foi dado nessa instituição através de um curso feito na UERJ, aqui com o amigo Gutenberg e mais amigos que estão aqui presentes, que eu tenho a honra de novo estar juntos, né? E eu trago uma frase aqui muito rápida que eu acho que dá sentido a esse nosso momento aqui agora. Uma frase que eu não sei o autor, não me lembro agora, mas que eu quero utilizar. Em 1996, cirurgiões cardiologistas de 5 hospitais dos Estados Unidos decidiram observar as práticas uns dos outros e conversar sobre seus trabalhos. As taxas de mortalidade caíram 24%, especialmente para a redução de cirurgias tornadas desnecessárias, o que equivaleu a salvar 74 vidas. O que a gente espera aqui é que vidas de agentes penitenciários, é que vidas de encarcerados estejam sendo salvas a partir desse nosso primeiro seminário aqui, dessas nossas reflexões. Bom, temáticas da disciplina que eu trouxe então para esse curso, tirado dessa minha monografia. Agente de segurança penitenciária, naquele momento essa nossa nomenclatura aqui no estado do Rio, uma identidade a ser definida. Essa parte eu já passei. Tem aqui
um layout daquilo que for o trabalho, a lógica do sistema, a clientela do sistema, o ASP e a operacionalização do sistema, enquanto mantenedores da ordem intramuros, que é a vigilância e a segurança, também participantes do tratamento de reinserção social. Agente de segurança, uma identidade a ser definida, e aí eu tento fazer a reflexão mais teórica, acadêmica, sobre alguns aspectos que eu considerei importantes estar levando para esse trabalho. A questão do panoptismo, que já foi até colocado aqui, o fenômeno de prisionerização, que também já foi bem trabalhado aqui, e a questão da estigmatização. O objetivo dessa disciplina é refletir minimamente sobre a ótica metodológica das ciências sociais, dentro da perspectiva criminológica, a compreensão do fenômeno social da penalização em seus efeitos deletérios no que tange a seus operadores, qual seja o agente penitenciário. Estariam levando em conta diversos atores envolvidos, mas nesse momento destacando o papel do agente penitenciário. Esse, portanto, é o nosso campo de reflexão sociológica. O que a sociologia trabalha especificamente? A questão central da sociologia é saber o peso das relações sociais, da vida cotidiana, as estruturas sociais estabelecidas, consolidadas e já institucionalizadas. No caso aqui, o sistema prisional. Os processos sociais gerais são resultado da interação entre sujeitos e estruturas. Permanência e mudança são resultantes da tensão entre os pesos das instituições e a capacidade da ação de cada sujeito. Autor Alberto Torres Rodrigues, um sociólogo já falecido, que trabalhei muito com ele na questão da educação. Essa frase aqui é muito interessante. Desculpa a minha dificuldade de dicção, de fato estou com um problema aqui que estou usando um aparelho. É porque ela é o mote desse meu trabalho quando aplicado num curso de instrução. Ela começava e encerrava esse meu curso de instrução. É interessante prestar atenção nela. Naquele momento eu fazia uma dinâmica de grupo com os alunos, os novatos, pegava um espelho pequeno, desse espelho próprio de mão, e pedia que todos eles se olhassem nesse espelho. E passava para eles essa frase e pedia que refletissem nela, porque a partir daí a gente ia fazer essa discussão. Essa é a imagem que traz da sociedade, que sirva como melhor exemplo para os que estão aqui dentro. Eu estava os recebendo, dando bem-vindo para eles, e usando essa frase para que eles pensassem então refletir o que eles tinham a estar trazendo agora para essa profissão, para essa atividade. O que somos? O que somos, como já colocou o nosso colega, é difícil de entender. Eu busquei aqui um entendimento administrativo, jurídico, daquilo que vem a ser a nossa atividade. Uma instituição pública que cumpre, isso passando para os meus alunos, uma instituição pública que cumpre uma política pública, atribuição institucional, dever do Estado, conforme previsto na Lei 7.210, que institui a Lei de Execução Penal. A execução da pena de prisão está vinculada ao sistema de justiça criminal, enquanto parte do monopólio da força que envolve outros órgãos estatais, como PM, Polícia Civil. Daí esse nosso afã de hoje estar incorporando essa nomenclatura que vai nos dar uma identidade. Entendendo a lógica do sistema, ainda um pouco da reflexão sociológica. Em nosso modelo de sociedade, que prevê o cerceamento da liberdade, como forma de punição, a SEAP existe, enquanto órgão executor do Estado previsto na Lei de Execução Penal. Pulando um pouco, busca da reinserção social do delinquente ao convívio social normal, que é promovida, inclusive, por esse operador, que é o ISAP. Aqui um pouco da história do que vem a ser a questão da pena. Isso já foi dito aqui, podemos pular. Qual é a função da pena nos dias atuais? Ainda uma reflexão histórico-sociológica. A pena ela é expiação. A pena, enquanto expiação, ela deve impor ao condenado o mesmo mal que ele causou. Ela também é uma forma dissuasiva, né, de tentar prevenir e demover desse delinquente a vontade de novo cometer o ato ilícito. Ela também neutraliza na medida que
manter ele recluso, tirar do convívio social normal, né? Em muitas sociedades, inclusive combina com a morte, né? E também, para nós, ela trata da reeducação, readaptação e reinserção social. Pena de prisão tem origem nos ideais humanistas do século XVIII, como mostra o artigo 7º da Declaração dos Direitos do Homem. Ela surge em substituição à pena de banimento aos suplícios, como foi mostrado aqui agora há pouco. No entanto, é importante ter claro que a reclusão não coincide com a pena de prisão. Ela sempre aconteceu. A reclusão foi um instrumento utilizado pelos grupos sociais desde sempre. Clientela do sistema. É uma coisa que a gente vai falar pouco aqui, mas é importante saber, porque esse é o nosso material de trabalho, né? E é isso que, de certa forma, hoje, a gente está querendo entender até que ponto nós somos contagiados por isso. Podemos dizer que hoje a grande maioria que compõe o universo carcerário é composta por excluídos sociais, muitos sendo levados ao mundo da criminalidade por conta de um maniqueísmo penal, imposto veladamente pelo controle total do Estado, sobre esse segmento da sociedade. São, na verdade, produto de uma histórica dissidência social produzida pela lógica capitalista, que estamos fadados ao contágio prisional, que também acaba nos contagiando. Isso aqui é impactante, essa gravura. Essa gravura eu peguei ela no momento em que eu estava participando de uma revista dentro do unidade prisional, uma revista de rotina, e eu aprendi essa gravura e eu mesmo me entreguei com essa gravura. Eu tenho ela guardada, porque ela representa tudo aquilo que é o desejo de qualquer indivíduo na sociedade moderna. Ela representa aquilo que Weber vai dizer: o homem na sociedade moderna se move por 3 motivos, né? Poder, prestígio e riqueza. E essa foto ela é pragmática, porque está ali representada pelo hoje grupos de organizações criminadas, o ofertamento à delinquência juvenil a esses jovens que vivem nessa condição de dissidente da sociedade, todas essas oportunidades, a do exercício do poder, do acesso à riqueza e do acesso. Outro instantinho, por favor. E do acesso ao prestígio. Basta a gente olhar a foto, não precisaria entrar em detalhe, não é isso? O poder está ali simbolizado pelas armas, pela granada, a roupa ali, ele usa de marca, é a riqueza, e tem uma mulher à sua disposição, né? É a questão do prestígio. Falta ser analisados agora. O que nos interessa, enquanto agente penitenciário, entender que a gente trabalha com segurança, né? Produzimos segurança para uma sociedade no cumprimento da sentença. A nossa missão seria atender a sociedade no que tange a necessidade de segurança no segmento da execução penal, tratando da questão da punição, da intimidação, da neutralização e da ressocialização. Temos uma visão: buscar qualificação profissional, proporcionar qualidade de serviço, contribuir positivamente para a sociedade e oportunizar desenvolvimento próprio e profissional. Ali faltou profissional. Questões éticas: compromisso com o resultado, interesse pelas pessoas, integridade, sustentabilidade na questão de responsabilidade ambiental, coisa pouco vista pelo sistema penal, porque eu acho que a gente já está na hora de ter uma percepção disso também. Está ali fragmentos da Lei de Execução Penal que nos mostra onde estamos inseridos enquanto uma lei federal. Nós não participamos de uma lei federal, não aparecemos em uma lei federal, a não ser da Lei de Execução Penal, que é uma lei que vem estabelecer normas para a execução penal e não para o pessoal penitenciário. E essa é a nossa briga atual. Aqui um organograma que nos dá uma ideia mais ou menos precisa, não tenho hoje a certeza de como está o nosso organograma. Estou afastado há 5 anos de qualquer trabalho acadêmico e qualquer estudo sobre o sistema prisional, mas, volta por favor, obrigado. O importante é entender, nesse momento aí, eu estou pensando aqui naqueles novatos quando eu dava aula lá, que nós estamos ali, na turma, usando essa camisa, onde há toda uma demanda de serviços em que a gente tem que estar executando no plantão, para todos esses setores que estão esperando da gente o melhor. Ok? Vamos lá. Aqui eu quero entender hoje a proporcionalidade entre o número de exames e o número de presos, segundo a ONU, se corresponderia aí
5%, a gente hoje aqui no estado do Rio, eu estou me reportando no estado do Rio, a gente está com 46 unidades prisionais, não sei o número de readaptados, como disse, estou afastado de qualquer análise de estudo, não tenho o número exato de ISAPs, trabalhando efetivamente nas unidades prisionais, nas turmas, tem mais ou menos o número de pessoal de BIM, 260, e a gente tem uma relação ali. Eu acredito que essa relação de 10% está muito longe daquilo que é a realidade. Ok? Bom, vamos lá. E agora trabalhando nos conceitos que me levou a esse trabalho. A questão do panoptismo. É interessante, né, que o panoptismo foi pensado lá no final do século XVIII, na intenção de se criar uma unidade prisional modelo, onde o agente penitenciário, hoje falamos na nossa nomenclatura atual, ele visse e não fosse visto. Seria esse a primeira interpretação desse modelo. No segundo momento, já no século XX, meados da década de 70, Michel Foucault retoma esse conceito e pensa agora numa sociedade controladora dos indivíduos, né? E quando a gente traz esse conceito para a nossa realidade, ainda hoje no sistema prisional, a gente vai perceber que a gente tanto vigia como é vigiado. Eu aqui me lembro um momento engraçado, que eu quando comecei essa atividade, há 23 anos atrás, ainda mais novo, chegou um colega do meu pai, policial militar, lá da corporação do meu pai trabalhava. Rapaz, você é maluco trabalhando nessa atividade? Você consegue dar conta de vigiar? Você dá conta de observar aquilo tudo? Eu falei, olha só, eu mais sou observado, mas só que eu tenho um negócio comigo, sem querer ser o herói ali do personagem do filme documentário. Eu tento ser o espelho, um espelho que o preso tem que se refletir. Eu aproveito essa observação do preso, a minha figura, e tento agora mostrar para ele o outro lado, daquilo que seria viver de uma forma totalmente diferente daquela que ele está vivendo. E talvez ainda tenha a oportunidade de sair daquilo. Ele está vivo, e é isso que eu procurava fazer. Eu, oriundo também de comunidade carente, eu também com nenhuma pretensão de querer ser algo diferente, mas eu sabia que minha condução ali estava pautada numa postura adequada àquela função. Era a única arma que eu tinha. E é isso que eu me fazia valer. Bom, pode voltar um pouquinho, por favor? Volta um tempo. Ah, sim. Visualização. Outro aspecto interessante que influencia muito nessa atividade é a questão da prisionalização. Um fenômeno, por favor, que finais da década de 50 foi desenvolvido esse conceito pelo um médico psiquiatra, Dr. Donald Klemer, e ele vai considerar esse fenômeno psicossociológico, né, que vai afetar grandemente na postura do indivíduo que está em contato direto nas instituições totais. Mais para frente, já na década de 90, outros autores como Palma e colegas, em um material acadêmico, irão discutir mais uma vez essa questão da prisionalização. Outro também que vai aprofundar esse entendimento, Erving Goffman, outro canadense, sociólogo, o quanto que a gente se impregna daquilo que é a encarnação das normas do universo carcerário. A emergência no atendimento, reivindicações, a solução de problemas intramuros, enquanto uma rotina. Quando eu visto essa camisa e começo o plantão, e acaba um confere, já começam as demandas. Ô funcionário, eu quero isso, ô funcionário, eu quero aquilo, funcionário psicólogo, funcionário ciência social, funcionário meu alvará, funcionário, eu estou passando mal. E a gente tem o tempo todo, funcionário vai abrir para o sol, e a gente o tempo todo está ali, sabendo que a gente não tem um poder discricionário tão cabível de estar dando conta de tantas demandas, mas que a gente tem que ir agora de homem da ponta. É o que tem que estar intermediando todas essas demandas com a nossa direção, com as nossas chefias, porque tem que estar o tempo todo mostrando para esse sujeito que ele está sendo assistido. Ele não está abandonado. E a cadeia, apesar de todas essas mazelas, a gente está ali para fazer
essa intermediação daquilo que é possível atender, né? Bom, por último, a questão da estigmatização, né? Eu me lembro, assim, agora me faz vir à mente como um exemplo daquilo que é a estigmatização para quem trabalha exercendo essa atividade, né? Que um dia desse, eu quase não uso o Facebook, mas eu passei no Facebook e aí eu estranhei o comentário de um sobrinho meu, sobrinho um pouco distante, nem tanto convívio, mas estava lá no grupo do Facebook. E ele, por acaso, viu as minhas interlocuções, os meus compartilhamentos com os colegas da categoria, dos assuntos, né, pertinentes à nossa atividade. E o menino se estressou, falou um monte de coisa e se retirou do Facebook. E aí eu percebi ali mais uma vez, ao longo desses 23 anos, de quantas outras vezes eu me lembrei de quanto a gente é estigmatizado. Ele falava, que é isso? Que diabão, que coisa ruim. E me tirou da rede dele lá. Porque para ele era muito estranho ter um parente, né, que trabalha nessa atividade. E a gente sofre isso na carne todo dia. A gente não fica à vontade, né, quando vai numa festa, num ambiente social. Muitas das vezes é interrogado veementemente, mas você trabalha em quê? Você faz o quê? Né? Você tenta disfarçar, você tenta mudar de assunto e a gente se sente obrigado a falar e depois explicar que a coisa não é bem assim. Então, isso tudo são questões que eu poderia aqui ilustrar, que tivesse mais do que 15 minutos, poderia estar aqui desenvolvendo ideias e melhor explicando de quanto a gente sofre na carne essa questão do estigma, que passa a ser uma marca, como Evan Goffman vai falar. Uma marca que, lá no tempo dos gregos, era as doenças, e agora é uma marca social, que a gente vai levar para o resto da vida. Bom, portanto, além da questão do estigma, a exposição a que fica sujeito no seu dia a dia acaba por gerar todo tipo de conflitos e contradições, já que tal atividade é uma lida constante com a incerteza, com o perigo e a emergência. É importante a gente estar atento a essa tríade, que é a nossa rotina. A gente o tempo todo lida, de fato, com a incerteza, o perigo e a emergência. A incerteza de quando eu chegar lá, eu não sei se a cadeia está em rebelião, eu não sei o que está acontecendo, né? O perigo, na medida que, obviamente, não precisa, a maioria aqui conhece bem o sistema, do que pode estar esperando a gente lá, né? De um estoque pronto, de um preso que surtou, né? E a emergência, porque esses fatos vão ocorrer a qualquer momento do plantão de 24 horas. E essa é a nossa rotina. Lembrando, estamos a todo instante sujeitos ao controle social e institucional. Eles, por sua vez, passam por diversos segmentos conforme a seguir. Eu tive esse slide aí, que a gente vai, hoje, ser fiscalizado desde o Ministério Público, da VEP, da Defensoria e de outros órgãos institucionais, até pela mídia, até pelas ONGs. Né? Então a gente tem que estar muito atento à visibilidade que a entidade dá ao seu serviço. Tem que ser uma visibilidade positiva, obviamente. Volta, por favor. Controle sobre a rotina funcional. Implica, e aqui eu estou querendo dar algumas dicas, né? Implica em ajustar o exercício funcional. Não significa apenas o controle de desvio funcional, mas a análise de procedimento de rotina em busca de uma transparência institucional, evitando letalidade da ação, abuso da força, prática de tortura, envolvimento em atos de corrupção e outras atividades criminosas, abuso de autoridade, arbitrariedade e aplicação desigual da lei. Portanto, devemos nos antecipar tendo uma postura ética, além de respeito aos dispositivos de controle, promovendo a visibilidade institucional. Bom, servidor público, é comum você passar por dificuldades, contradições ao desenvolver o seu trabalho. Muitas vezes, ao lado da ação que faz, você não percebe a importância dela para a sociedade e para si próprio, o que pode levar você a um sentimento de inutilidade e falta de compromisso com a sociedade. Lembre-se, é ele o trabalho que nos dignifica e confirma a nossa condição humana. Conclusão, a vitimização, através das mudanças no comportamento social, acarreta aquilo que a gente já viu aqui,
naturalização da violência, afastamento do convívio social normal, dificuldade no relacionamento familiar, refúgio em vícios, deterioração da identidade socioprofissional. Vamos terminar aqui, então. Tá? O que fizemos até o momento foi ilustrarmos as representações coletivas oriundas do convívio no cárcere. Tais representações nos apontam para possíveis mudanças na subjetividade dos operadores do sistema penal. Concluímos que tais fenômenos os levam a internalizar características que muitas das vezes os deixam com mania de perseguição, de interesse pelo mundo social, normal, além de se sentirem mal vistos socialmente. Na verdade, uma condição de vitimados pelo sistema. Trata-se de uma perda pessoal e também institucional. Consideramos ser necessário estar fugindo dessas representações, pois elas, diferentemente da possibilidade de nos tornarmos um elemento transformador, que traz para esse universo, olha lá aquele momento do espelho que eu fiz lá atrás, que traz para esse universo o melhor exemplo da sociedade, pode nos tornar um indivíduo transformado, sendo um exemplo daquilo que é a cadeia e aquilo que a gente não quer. Obrigado. Gente, nós terminamos o primeiro painel, nós vamos fazer um intervalo. Não, nós vamos pegar as perguntas e vamos deixar para a etapa seguinte, senão nós vamos atrapalhar o almoço e a alimentação. Nós vamos voltar para o segundo painel e aí depois nós pegamos a pergunta e retornamos para aquelas pessoas que quiserem fazer perguntas para os palestrantes que fizeram parte desse primeiro painel. Nós voltaremos às 13 horas. Nós voltaremos às 13 horas, o segundo painel. Estamos aguardando vocês. Nós vamos dar um intervalo para o almoço, porque senão esse primeiro painel se estendeu um tanto. Inclusive, nós jogamos a doutora Tânia Dami, colocamos a doutora Tânia Dami no segundo painel. Encerramos esse painel com a Eni e a doutora Tânia Dami vai iniciar o segundo painel. Obrigado aí, tá? E aguardo você para o segundo painel.